Vai se arrumando, vai se organizando, ninguém cansa. Mentira, né? Todo mundo cansadinho. Mas estamos juntos e esse esforço será recompensado. Vamos retornando aí e daqui a 2 minutinhos a gente começa. Acho que já temos número suficiente de pessoas para continuar. Vocês conseguem acompanhar aí, né? Vamos lá. Nossa próxima questão é a questão de número 13. A questão do número 13 diz assim: teve um textozinho na questão, né? E ele disse que esse texto, que não está aqui para a gente, mas não tem problema, ele fez uso de linguagem coloquial, representando a realidade que lhe serve de temática. Então, ele teve texto coloquial. Qual é o substantivo que exemplifica uma linguagem coloquial? Aí, o que é que a gente tem que lembrar para responder essa questão? Vou até puxar aqui a canetinha para fazer uma observação. O que é uma linguagem coloquial? Coloquial significa informal. É uma palavra que, quando a gente vê nos textos, geralmente é o nome de alguma coisa, só que esse nome é mais genérico, é mais informal. Aí essa questão é meio dificinho. A gente vai ter que cortar as que a gente sabe que não são nomes de coisas informais. Por exemplo, vocês acham que a palavra Deus é informal? Vocês acham que a palavra Deus é uma palavra que eu posso usar de qualquer jeito? Não, é um nome que é extremamente formal. Aí o que é que eu vou fazer? Já vou pegar minha canetinha e não posso marcar letra E, porque Deus é um nome que é formal. A palavra pátio é o nome de um lugar, geralmente também é uma palavra formal. A gente usa a palavra pátio de maneira informal, de maneira coloquial, ela é bem formal. Então já não posso riscar, então vou estar aqui porque eu não posso usar a letra A. A palavra voracidade significa voraz, uma coisa que é rápida, que é forte. Também é uma palavra muito formal. Tanto é que a gente nem conhece muito, nem usa muito a palavra voracidade. A palavra imundice também se refere a alguma coisa que está sujo, que está imundo. Ela também é bastante formal. Só que a palavra coisa, por ser muito diverso o significado, ela quase sempre, por ser uma palavra diversa, que pode ser usada em muitos casos, ela vai ser quase sempre considerada uma palavra coloquial. Aí vamos dar um exemplo. Não tem quando a gente está com raiva de uma pessoa, geralmente a mulher está com raiva do marido, ou o marido está com raiva da esposa, de maneira informal, a gente diz assim: aquela coisa só faz raiva.
aquela coisa é o motivo do meu ódio. E a gente transforma a pessoa, veja como é informal, a gente transforma a pessoa na palavra coisa, aquela coisa, veja como é informal. E Deus a gente não consegue brincar com essa palavra, porque é uma palavra muito formal, voracidade a gente também não consegue. A única palavra dessas aí, que estão aí, que a gente consegue brincar e colocar em sentidos informais, é a palavra coisa. Eu gosto muito daquela coisa, mas eu não digo o nome, é informal. Então a gente usa essa palavra como informal. Tranquilo até aqui? Essa foi fácil, né? Foi mais simples e não é uma questão tão complexa. Então eu vou para a questão de número 14. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito confuso, muita informação. Olha, ninguém cansa, viu? Todo mundo alegre, feliz, participando, colocando participaçãozinha aí no chat para a gente aguentar juntos até 10 horas. Vamos para a próxima questão? A próxima questão da SES Gran Rio foi para um cargo de ajudante de motorista, era ensino médio, então ela é um pouquinho mais simples. Mas tem gente que, se não tiver atenção, consegue errar, porque mesmo sendo simples, é uma questão grandinha. Vamos ler? Vamos lá. No trecho do texto, capazes de sentar, interagir e celebrar com nossos semelhantes, o verbo destacado, ele não destacou aí o verbo e eu vou destacar para a gente agora. Professor, qual é o verbo que deveria estar aí destacado? Deixa eu ver aqui, tá, pessoal? O verbo é celebrar. Aqui. Então, pega a sua canetinha e marca aí esse verbo que deveria ter vindo destacado. Vamos lá. O verbo celebrar forma a palavra celebração. Aqui é um verbo, deixa eu marcar para a gente, para vocês fazerem a anotação. Aqui é um verbo. Mas se eu quiser transformar esse verbo em um substantivo, como é que eu faço? Eu transformo em celebração. Aí aqui é um substantivo. Tanto é que eu boto até o A do lado. A celebração. Então, ele quer uma alternativa, grafado com C cedilha, celebração. Ele quer uma alternativa em que os dois verbos também formem substantivos, eu também posso formar a partir das alternativas, substantivos com C. Aí eu vou ter que fazer o teste, né? Vamos para a primeira, que é a letra A. Eu consigo formar da palavra combinar. Que substantivo? Combinação. Combinação, que é escrito com C cedilha altil. Da palavra nomear, vai acontecer uma coisa de todo mundo que vai passar no concurso Lagoa da Canoa. Todos vocês que estão aqui até agora. Vocês vão ter direito a uma nomeação. Então, até agora, as duas palavras formam substantivos com C cedilha. Vamos tentar fazer as outras para ver onde é que está o erro das outras? Letra B, ele tem elaborar, que gera que substantivo elaborar? Elaboração. Poderia ser essa alternativa, porque elaboração é com C cedilha, mas o outro verbo é agredir. E como é que eu formo agredir? Gera agressão. Só que a agressão se escreve com dois S's. Então eu já não posso marcar agressão. Vamos para a letra C. O verbo permitir na letra C gera permissão. Então, com dois S's. Não pode ser essa letra. A próxima, depois do permissão, é denominar, que forma denominação, que é com C cedilha, mas permissão não é. A letra D, a gente tem progredir, que gera progressão, mas progressão se escreve com dois S. Coroar gera o substantivo coroação, que é com C cedilha, mas a gente já tinha eliminado o progredir. O verbo trair gera Traição. Chega, meu Deus, o R saiu feio. Traição, com C cedilha. Mas compreender gera que palavra? Compreensão. Com S. Então, a gente elimina essa palavra. E o que é que a gente tem aí? Letra A. Letra A.
Tranquilo até aqui, minha gente? Tem certeza? Posso seguir para a próxima questão? Vamos seguir, então. A nossa próxima questão é a questão de número 15. Chega que meu mouse endoidou. Ai, meu Deus. Chega. Estamos já terminando a lista do número 1. Fica comigo, não cansa não, tá, pessoal? Ô, professor, Oi. o senhor respondeu a questão 13? Porque eu estava ocupada e não prestei atenção. A 13 respondia. Ele perguntava uma palavra que geralmente a gente consegue usar em contextos informais. Aí a gente eliminou, está até aqui na tela ainda. Deus não é uma palavra informal, ele queria um informal. Pátio não é uma palavra informal. Voracidade não é uma palavra informal. E imundície não é uma palavra informal. A única que a gente consegue usar em meios informais é a palavra coisa. Eu dei até um exemplo para a mulher que está com raiva do marido ou do marido que está com raiva da mulher. A gente diz até assim, formalmente, estou com raiva daquela coisa. Então, dá para usar de maneira informal. E as outras não dá. Tranquilo? Obrigada, professor. Muito bem. Segue o baile? Podemos, então, ir para a nossa próxima questão. Eu já disse a vocês, né, minha gente, que eu fico apaixonado quando eu vejo vocês copiando, atentos, participando, respondendo, que é tão bem a gente assistir aula online, né? A gente gosta de assistir aula pertinho do professor, interagindo. Mas quando eu vejo que de maneira online também está funcionando, eu fico feliz. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela é um pouquinho difícil, e eu vou dizer por quê. Porque ela fala de ortografia dos substantivos. Professor, Foi. professor, me mande a letra do 14, que a minha internet caiu aqui. A 14 é a letra A, porque é a única que gera palavras que são derivadas com C cedilha. Combinar gera a palavra combinação. E nomear gera a palavra nomeação. E o enunciado queria duas palavras que vão ser geradas com C cedilha. Tranquilo? Vamos, então, à nossa 15ª questão. A nossa 15ª questão é um pouquinho difícil porque ela fala de ortografia. Eu vou até anotar aqui para a gente do que é que ela trata. Deixa eu pegar minha caneta aqui. E ela trata de ortografia. A ortografia é a correta escrita das palavras. E aqui, pessoal, vocês me aguardam só um instantinho, deixa eu só pegar aqui um negocinho, rapidinho, só para trocar a caneta aqui da minha mesa, que a ponta está travando. Rapidinho, ninguém sabe. Prontinho, já fiz a troca aqui da caneta. Canetinha nova para a gente. Vamos lá. A ortografia é a correta escrita das palavras. O que é que essa questão quer? Só de olhar, você vê que você tem aqui substantivos, que são compostos. O que são substantivos compostos? Que são formados por dois radicais. E quando é para colocar uma palavra no plural, é muito fácil, que a gente coloca só um S no final, às vezes. Mas quando é uma palavra composta, a gente fica muito em dúvida de como fica no plural, se eu coloco o S nas duas palavras, nos dois radicais, ou se eu coloco o S em um só. Aí, qual é a minha sugestão? Essa questão ela é bem difícil. Mas a minha sugestão é que você tente descobrir do plural que você já sabe. Por exemplo, tem uma que está fácil. E eu vou marcar qual é, que está muito fácil para a gente não marcar qual é o plural certo. Vamos para a palavra de... Ah, não. Aí ele disse o seguinte:
faz plural como a palavra-chave. Como é que eu faço o plural da palavra-chave? Quem sabe? Como é que eu faço plural, minha gente, de uma palavra? Me ajudem. Eu vou saber agora. Quando eu quero dizer casa, aí eu quero colocar no plural, eu faço o quê com casa? Ué, Eu faço o quê? Coloco o quê? Alguém disse aí. Aí primeiro eu tenho que fazer a da questão aqui, ó. Aí nós temos duas possibilidades. Pode ser palavras, que é o plural de palavra. Palavra. Aí eu boto o S, fica palavras. E chave, como é o plural de chave? Chaves, com S. Chaves. Essa é a primeira forma do plural dessa palavra. Só que essa mesma palavra também pode ser escrita ao plural de outro jeito. Ela pode ser escrita do seguinte jeito. Deixa eu ver, deixa eu pegar aqui a caneta. Vamos lá. Palavras. E botar só a característica chave, para dizer que é uma característica. Então, existem duas maneiras de fazer o plural da palavra-chave. O que ele quer agora é que eu procure uma alternativa onde a palavra também possa ter dois plurais, porque as outras só vão poder ter um plural. Eu vou começar pela palavra mais fácil que a gente usa aqui. A, B, C, D e E. Qual é a palavra mais fácil que a gente tem em casa, inclusive? Qual é a palavra mais fácil aqui que a gente tem de um objeto? Guarda-roupa. roupa. Roupa. Só uma dessas duas palavras pode ir para o plural. Qual é a palavra? Quem acha que sabe? Só um substantivo. Só roupa. Muito bem. Professor, por que não pode, se eu comprar 10 guarda-roupas, eu não posso dizer guardas-roupas? Porque é um verbo, guarda. É de guardar. Então, esse verbo eu não vou mexer nele. A única coisa que vai ganhar o S é roupa, porque é um nome de alguma coisa. Então, por mais que eu queira comprar 10 objetos, eu vou sempre chamar eles de guarda-roupas. Então, eu não posso marcar a letra C. Vocês entenderam por quê? Porque só tem um jeito de escrever o plural da palavra guarda-roupa. Porque o verbo não muda, quem muda é o substantivo. Então, eu já vou riscar a letra B, porque ela não pode ser a minha. A questão é que é uma que tem duas maneiras de se escrever. Então, já vou riscar ela aqui. Tem outra palavra que eu posso também ver que eu só posso mudar uma, que quem sabe qual é? Tá na cara que tem uma. Eu acho que é a Maria Lucindo. Tu tenta fechar o microfone. Acho que está ativado. Tenta fechar, por favor. Obrigado. Vamos lá. Tem uma que é a letra E, que só tem uma palavra que pode ir para o plural. Quem sabe? Quem Assinados. Abaixo do assinado. Só o assinado, que é a característica. Então, qual é o plural de abaixo assinado? Abaixo assinados. Então, só pode ser essa, não pode ser duas. Não existe duas formas para essa palavra. Então, já vou riscar ela também. Eu estou em busca de uma que tenha duas possibilidades de plural. Tranquilinho? Na letra D, a gente tem a palavra amor perfeito. Tranquilinho até aqui? Amor perfeito. Aí, como é que eu faço o plural de amor perfeito? Quando é que eu tenho mais de um amor? Eu chamo ele de quê? Amores. Amores. E Perfeito. Quando ele é mais de uma vez perfeito, eu chamo de perfeito. Então, já vou riscar essa letra, porque não tem outra maneira. Eu só posso dizer amores perfeitos. Ah, professor, mas amor não é um verbo? Não, aqui é o nome de uma pessoa, é o nome do sentimento, na verdade. Então, eu posso colocar ele para o plural, já não sobra ela. Aí sobrou duas alternativas. A palavra lugar comum. Se eu quiser falar mais de um lugar comum, como é que eu vou chamar? Lugares. Lugares Comuns. comuns. Lugares comuns. E só existe essa forma de escrever. Então só sobra uma alternativa, que é a letra C. Professor, e como é o plural
dessa palavra? Como é que eu posso falar de vários aços liga? Aí a gente tem duas formas que a gente pode fazer. A gente pode fazer aços, ligas, ou eu posso fazer igual palavra-chave, fazer aços e dar só uma característica no singular para esse monte de aços. Aí eu dou uma característica só que vai ser aços, liga. De novo, professor, aqui em cima eu podia colocar ou as duas coisas no plural, ou só a primeira no plural e a segunda no singular. A mesma coisa acontece aqui. Tranquilinho? Letra C. Difícil essa, né? Porque a gente tem que lembrar a regra do plural. Professor, se eu tiver com dúvida de como é que faz plural quando a palavra é assim composta, vai lá no Google e a gente vai estudar todas as regrinhas lá na frente, mas se quiser adiantar, você vai lá no Google e vai fazendo no seu caderninho as regras. Essa questão foi mais difícil, tá? Mas é normal que tenha uma questão um pouquinho mais difícil. Chegamos então à questão de número 16. Vamos lá. O fragmento do texto que a gente tem aqui, aí o texto não tá porque eu cortei, porque não vai interessar muito para a gente, dá para esclarecer um texto. Em que o vocábulo em destaque é substantivo, é qual? Aí, professor, não veio os vocábulos, não dá para responder. Vamos marcar primeiro os vocábulos, para que a gente consiga fazer a resposta? Qual é o primeiro vocábulo que ele quer saber se é substantivo? É a palavra apagada. Ele quer só uma que é substantivo, tá? Marca aí a palavra apagada. Na segunda, ele quer a palavra usada. Marca aí a palavra usada. Na terceira, ele quer a palavra movimento. Tranquilinho? Na quarta, ele quer que você marque a palavra novos. E na quinta, ele quer que você marque a palavra estiver. Quer dizer, apócrifo. E eu. Um eu apócrifo. Tudo marcadinho aí? Podemos começar a brincadeira? Vamos lá. O que é que o enunciado quer de mim? Que eu marque a única alternativa em que o que a gente destacou foi substantivado. Eu queria a atenção de vocês agora para mim. Olha para mim. Vou até parar a questão. Daqui a pouco eu boto ela de volta. A questão já está me dando uma dica. Olha para mim e concentra. Ela não quer uma que seja substantivo. Ela falou uma palavra que foi substantivada. E a gente viu na aula de número 1 na semana passada, está até nos macetes de vocês, quem estava na aula número 1. Como é que eu faço para substantivar uma palavra que não é substantivo? A gente viu no macete. Eu vou acrescentar, antes dessa palavra, um artigo. Então, a gente vai procurar uma alternativa onde a palavra marcada não é um substantivo, e do lado dela teve um artigo. A gente viu que o artigo é um substantivador. Onde ele tiver, a palavra do lado vai conseguir se transformar em substantivo, porque ele é um substantivador. Tem que se ligar no enunciado. Ele já está me dizendo que ele não quer uma palavra substantivo. Ele quer uma que foi substantivada. Quem tem o poder de substantivar? A única classe, artigo. Então, a gente vai em busca agora, vou voltar para a questão, porque a gente vai em busca de uma alternativa que não, a palavra que está marcada não é substantivo, mas do lado dela tem artigo. Aí eu pergunto a vocês, do lado da palavra apagada, apareceu um artigo? Não. Não. Do lado da palavra usada, apareceu um artigo? Não. Não. Do lado da palavra movimento, apareceu um artigo? Não, hein? É preposição. Do lado da palavra novos, apareceu um artigo? Não. Do lado da palavra de eu apócrifo, apareceu um artigo? Ó, o rapazinho aqui. Um artigo indefinido. Então, qual é a alternativa que apareceu agora uma palavra substantivada? O eu.
Professor, e o eu não é substantivo, não? Não, o eu é um Nome. pronome. Mas aqui ele deixa de ser pronome e passa agora a ser um substantivo. Tranquilinho até aqui? Qual é o macete que eu queria que vocês aprendessem? Tem questões que ela mesma já me entrega a dica. Eu só erro se eu não prestar atenção na dica que ela está me dando. Mas no caso confunde, né? Já que artigo é a, o, os, as, Vamos relembrar, né? Eu acho, quer dizer, eu acho que eu nem cheguei a falar muito sobre os artigos. Deixa eu fazer aqui rapidinho para a gente relembrar, tá? Professor, o que é que a gente chama de artigo? O artigo é uma palavra pequenininha. Artigo, vamos anotar a definição. O artigo é uma palavra que acompanha um substantivo. E por que ele acompanha um substantivo? Para dar gênero e para dizer se é singular ou plural. Aí na lista dos artigos, a gente tem na língua portuguesa os artigos que a gente chama de artigos definidos. Quem são os artigos? Olha o nome dele, definido. Porque eu sei se eu estou falando de masculino ou feminino, de singular ou plural. Quem é um artigo definido? O O, que eu sei que é masculino, o A, que eu sei que é feminino. O OS, que eu sei que é masculino e plural. O AS, que eu sei que é feminino e plural. A gente chama ele de artigo definido. Aí eu digo o menino, a menina, os meninos e as meninas. E quem é a lista de artigo, o segundo tipo de artigo? Artigo indefinido. Olha o nome dele, indefinido. É a palavra um, é a palavra uma, é a palavra uns e a palavra umas. Professor, por que eles são chamados artigos indefinidos? Porque quando eu digo assim, olha, uma menina veio aqui atrás de você. Eu sei quem é essa menina? Não. Não, por isso que eu usei uma, para indefinir, já que eu não sei quem é, eu digo uma menina. Se eu dizer assim, uns meninos estão brincando na rua, eu sei quem são esses meninos? Não. Aí eu coloco uns, porque está indefinido quem são. Eu só sei que são meninos, mas eu não sei quem são. Então é bom a gente lembrar e decorar os artigos definidos e os indefinidos, tá? É sempre bom marcar para uma questão como essa, por exemplo. Tranquilinho até aqui? Posso pular para a próxima? Mas nesse caso, a certa é a E. Em qual caso A questão. da questão é? Porque é a única que tem um. Deixa eu botar na questão aqui, tá? Para vocês verem. Chega, acho que eu saí da questão. Deixa eu voltar aqui. A letra E é a única onde você. Deixa eu abrir aqui, tá? Vou ampliar. Deixa eu apagar, que ficou uma bagunça aqui, esse monte de marcação. A letra E é a única que ele destacou a palavra eu, porque não estava marcado, né, aí, e é a única que do lado do eu veio um artigo. E quando esse artigo aparece, a gente viu na aula da semana passada, ele tem o poder de fazer a palavra esquecer sua classe gramatical e se transformar em um nome, se transformar em um substantivo. Tranquilo até aqui? Ah, entendi. É porque eu estava visualizando o primeiro eu. Ah, tá, tudo bem. Aí eu marco, então, a letra E. Tá ok? Segue o baile, segue o fluxo. Deixa eu puxar aqui a próxima questão, que é a questão de número 17. Começou numa página e terminou na outra, mas eu vou emendar aqui para a gente. A questão de número 17 diz assim:
Só, ó o texto, tá? Que a questão me deu. Só de experimentar, fiquei suando. A palavra destacada, que é o só, aí se você for um bom concurseiro, você sabe que a palavra só tem mais de um significado. Aí você já sabe que você vai procurar a alternativa que tem um só aparecendo igual ao texto. Vamos lá. Só de experimentar. Vamos procurar as alternativas. Não o deixem só. Esse só que eu não quero que a pessoa fique. Eu não quero que ela fique o quê? Sozinha. Mas em cima não era esse só. Ele andou só. Eu estou dizendo que ele andou o quê? Sozinho. Sozinho. Eles compraram só pelo prazer de comprar. Ó, esse só está parecendo com esse só daqui. Vamos para a próxima letra. O ser humano está muito só, então ele está sozinho. Letra E. O homem sentiu-se só, então ele se sentiu sozinho. Então nós temos 4 alternativas que o só foi sinônimo de sozinho. E uma única que é o só de experimentar. Igualzinho aqui, só pelo prazer. Aí a gente marca sem medo de ser feliz, letra C. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo ok? Agora, para saber que vocês não estão dormindo, que vocês estão comigo, coloca um ok aí no chat para mim, dá uma curtidinha aí, faz uma reação para se manter. Eita, o povo está acordado. Olha, o povo está comigo. O povo está dizendo ok, o povo está acordado. Olha, parece que vocês não querem deixar a concorrência passar, não, né? Vocês estão focados. Porque o que está indo embora é que fica sem conteúdo. Quem está aqui aprende e não dá oportunidade à concorrência. Vamos embora. Deixa eu apagar aqui para não ficar ruim para a gente enxergar, tá? As observações da outra questão. Chegamos, então, à questão de número 18. Concurso concorrido, Cefet, do Rio de Janeiro. Vamos ver se vocês estão... No texto que tinha lá na questão, ele pegou a palavra assim, ele me observa incrédulo. Ele me observa incrédulo. A palavra que substitui o termo destacado, professor, tem termo destacado nenhum. Qual é o termo, professor? É a palavra incrédulo. Marca aí para mim, circula aí ela. Se eu quisesse substituir essa característica, que é um adjetivo, eu teria que saber o significado de incrédulo. E aí, tem algumas pessoas que vão achar que incrédulo é uma pessoa indignada, mas não é. Incrédulo significa que você está muito sério. Incrédulo significa que você está com muita atenção. Incrédulo significa que você está passado com alguma coisa. Tem gente que diz assim, né? Ó, eu estou passado. A pessoa incrédula está passada com alguma coisa. Ela não está acreditando. Mas não é porque ela está chateada, é porque ela está com atenção. Vamos lá para a letra A. Eu posso substituir a palavra incrédulo pela palavra feliz? Não. Já arrisco ela. Não. Eu posso substituir a palavra incrédulo e dizer que a pessoa está furiosa? Não. Fúria é quase ódio, né? Não é essa. Não. Eu posso dizer que a pessoa está inconsciente e não está tendo consciência de alguma coisa? Não. Não. Sobra duas, a palavra indignado e a palavra cético. E a palavra que mais combina com incrédulo, até a escrita é parecido, é a palavra cético. Até a escrita, lembra. E indignado é uma pessoa que está chateada. Vou até colocar aqui embaixo. Mas quem está incrédulo nem sempre está chateado. Pegaram o lance? Uhum. Marca aí para não ter dificuldade. A Jaciara até disse, né? A pessoa incrédula, ela não está acreditando, ela está cética. O que é uma coisa cética, professor? É uma pessoa que duvida de alguma coisa. Você diz assim, eita, fulano é muito cético. É aquela pessoa que sempre duvida, sempre está assim, meio incrédula, sem acreditar. Eu sou cético, sabia, minha gente? O que é, professor? O que significa a palavra cético? O José Marcelo disse que nem conhecia, né? Então, cético é uma pessoa que
ela não acredita em tudo. Você tem que provar muito para ela. Você tem que ela não acredita de primeira quando você fala, então você tem que provar. Essa pessoa, porque muita gente está concordando, eu vou concordar também. Aí você diz, não, eu sou cético. Eu sou incrédulo com as coisas. Eu Professor, vou acreditar quando eu tiver provas reais. A pessoa incrédula é assim, ela não acredita. A pessoa cética também. Ela está muito séria em relação às coisas. Alguém falou alguma coisa e eu não ouvi? Eu. Ô, Foi, pode professor, dizer. Adelaide? só uma dúvida que eu fiquei aqui. Tá, pode No dizer. caso, assim, eu marquei essa questão como indignado, Certo. porque eu imaginei assim, indignado seria uma pessoa que não está acreditando naquilo. Tá, e não é, sabia? Às vezes a gente aprende esse significado. Mas vamos dizer que você viu uma pessoa na rua que está passando fome. Foi a Hum, Jadilene que perguntou, né? isso, Você diz assim, eu estou indignado com essa situação. O que é que significa dizer que você está indignado quando você vê uma pessoa passando fome? triste, Você chateada. está triste, você não aceita aquilo. Mas a pessoa incrédula, ela não está triste, ela não está não aceitando, ela só está dizendo que está em dúvida. Então, quando a palavra indignado, ela tem o sentido de revoltado. Já a palavra cética e incrédulo é só uma pessoa que não acredita. Eu também Então, não esse, conhecia não essa palavra esse, cético. é esse sinônimo que elas não são. A palavra indignado tem uma ideia, como o Eduardo comentou aqui, de uma pessoa que está revoltada. Eu digo assim, eu estou indignado, eu estou revoltado. Já a palavra cético é só alguém que não está acreditando, que demora para acreditar. Entendi, Entendeu o lance? Então, uma coisa entendi, é eu demorar para acreditar, é eu não acreditar. A outra é eu estar indignado, eu estar chateado. Apesar de ser significado parecido, não é o mesmo. E o concurso foi safado, porque ele sabe que muita gente e eu vou estar tem indignado. dificuldade com a palavra cético, porque não é uma Aham, palavra que a gente sempre usa no nosso dia a dia. Às vezes eu digo que a banca isso, foi safada. Por que eu digo que ela foi safada? Porque a banca sabe que vai gerar dúvida, ela sabe que pode gerar o erro. Então ela foi esperta nesse sentido. Entendeu? entendi, obrigada. Vamos embora então para a nossa questão de número 19. Deixa eu apagar aqui para não ficar feio e vocês entenderem qual é a questão que a gente está. Vamos lá. A questão diz assim, tem um textinho, né? O artigo 9º do Estatuto do Idoso diz que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e condições dignas. Essa questão caiu para um concurso de serviço social, para a galera que queria ser assistente social lá na prefeitura de Manaus. Aí eles colocaram o artigo 9º do Estatuto do Idoso. Aí, o que é que a questão faz? Ela disse que, entre os 5 adjetivos sublinhados, quais mostram valor de opinião? Aí você vai dizer, professor, não tem nenhum adjetivo sublinhado. Vamos sublinhá-los agora. O primeiro adjetivo que deveria estar sublinhado aí, deixa eu marcar para vocês, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, é a palavra saudável. Faça um círculo nela aí, tá? Quem está com a apostila impressa. A segunda palavra que deveria estar sublinhada é a palavra dignas. A terceira palavra que deveria estar sublinhada é a palavra, deixa eu ver aqui, idosa. Chega, meu Deus. A terceira palavra que deveria estar marcada é a palavra públicas. Tem mais alguma que eu esqueci? Acho que só, né? Digna, pública, saudável, idoso. Pronto. Aí ele quer que dessas palavras que foram marcadas, eu veja qual tem valor. Ô, professor, Foi. mas ele está falando aí entre os 5 adjetivos, né? 5, não? Isso. Falta um, né? É. falta. Sociais, eu acho. Cadê? É sociais. Cadê sociais aqui, ó, no meio? Tranquilo? Achou social? Aí Sim. ele me deu 5 marcações: idosa, sociais, saudável e dignas. Todos eles são adjetivos. Marquem aí para vocês. Adjetivos. Só que tem adjetivos que a gente chama de adjetivo classificatório, que você não é por causa da opinião de alguém. Classificatório.
classificatórios. O que são adjetivos classificatórios? Não é uma opinião. Existe uma classificação para que você seja chamado daquilo. E tem adjetivos que eles são de opinião. Eu caracterizo a pessoa ou a coisa por causa de uma opinião que eu tenho. Aí, qual é uma coisa aqui que eu nunca vou ser por opinião, que eu tenho que estar dentro da idade para ser? Idoso. Tem uma palavra aqui que eu não... Ah, eu sou idoso. Eu posso chegar ao Wilton e dizer que eu sou idoso? Não, porque tem uma classificação. Quem deu essa classificação? A OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, eu já posso riscar algumas palavras aqui. Qual a palavra não é de opinião? Não é de opinião idoso. Não é de opinião idoso. A palavra pública, vocês acham que, para eu dizer que uma coisa é pública, existe uma classificação? Ou eu posso dizer que uma coisa é pública só pela minha opinião? Existe a classificação. Tem a Existe classificação. para ser público. Então, já risco, então, a letra C e já risco a letra D. Sobrou uma letra. Por que é que eu digo que saudável é uma questão de opinião? Porque eu posso dizer o que eu acho que é saudável. Vocês conseguem concordar comigo? Não existe uma classificação que todo mundo vai concordar para a palavra saudável. Até dentro da área da nutrição, por exemplo, para quem é nutricionista. Tem nutricionistas que vão dizer que o azeite é saudável. Tem outros que vão dizer, olha, até o azeite não é saudável, você tem que usar outra coisa. Aí a palavra digna é a mesma coisa. Tem gente que vai dizer que uma pessoa é digna e outra pessoa vai dizer que a outra não é digna. Então a gente diz que é uma caracterização, que é uma caracterização de opinião. Não é um conceito classificado e fechado. Vai depender muito da opinião de quem está montando. Então tem características que são assim, classificatórias, e outras que são difíceis, porque elas são mais de opinião. Tranquilo até aqui? Alguém teve dúvida? Tá tranquilinho até aqui, né? Podemos seguir, então. Tá travando o meu microfone, é? Quando tem outros ativos, né? Pessoal que tá com o microfone aberto, por favor, fecha. E pode abrir só na hora que for participar, que eu perguntar, se vocês quiserem responder, tá? Tenta fechar aí. E aí, quando vocês quiserem falar, vocês abrem e depois fecham de novo. Senão, fica dando interferência para o pessoal daí. Estamos já terminando, tá, pessoal? Não cansa, não. Fica comigo aqui, que a gente está construindo um conhecimento bem bonito hoje. A próxima questão, a gente volta para questões da CESP, que é aquela banca que você só tem que me dizer se a questão é verdadeira ou falsa. Aí você diz, professor, o nosso concurso de Lagoa da Canoa vai ser da CESP? Provavelmente não. E por que a gente está fazendo questões da CESP, professor? Porque a CESP é a banca mais difícil do Brasil. E eu gosto de colocar sempre questões dela, porque se você consegue responder questões da CESP, nenhuma outra banca consegue lhe barrar, porque ela sempre tem muitas pegadinhas, o enunciado é muito difícil, então eu sempre misturo de várias bancas para que a gente consiga ter várias visões diferentes sobre aquele conteúdo. A questão 20 é da CESP, você não tem que marcar alternativa, você tem que dizer apenas se é verdadeiro ou falso. Tranquilinho? Vamos então fazer. Mas quando sair o edital, vai fazer questões também com a banca do edital, né? Aí, Marta, o que é que vai fazer? O que é que eu vou fazer? Quando a gente trabalhar todos os conteúdos, a gente vai responder todas as provas que a banca de Lagoa da Canoa já fez. Como se fosse um simulado, porque não vou mais separar por assunto. Então, responder questões de vários conteúdos no mesmo dia. Aí, até o final do nosso curso, quando a banca sair, a gente vai responder não mais questões, a gente vai responder provas inteiras. Beleza? Beleza. Já com a banca que vai cair em Lagoa da Canoa. Por que eu não pego essas provas agora? Porque primeiro eu preciso trabalhar os conteúdos. Depois que eu trabalhar todos os conteúdos, a gente pode pegar a prova inteira para ver o que caiu e sair respondendo de conteúdos diversos. Beleza? Confia em mim que dá certo, vai rolar. Vamos embora. Na questão de número 20, que eu vou ter que dizer se é verdadeiro ou falso, tem um textinho que diz assim: maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Olha que textinho curto, né? Aí ele pegou a palavra antiéticas, deixa eu marcar ela aqui, antiéticas, marca aí também na sua apostila. E ele falou que essa palavra antiética e a palavra ilegais
E a palavra combatidas são características da palavra prática. O que é que ele está me dizendo de maneira resumida? Ele está me dizendo que prática é um substantivo e que prática foi caracterizada por antiética, que prática pode ser ilegal e que prática é uma característica é ser combatida. Vocês concordam com isso? Não. Quem concorda, quem não concorda? E aí? Acho que depende muito do que é essa prática, né? Se Eita, for prática de maus Regina. tratos, tipo, se for prática de maus tratos, aí encaixa, né? Esses. O que ele está dizendo aqui, Essas- Regina, é que essas práticas são coisas que eu faço no dia a dia. Entendi. Então, essas coisas que eu faço no dia a dia, elas são o quê no texto? Essas práticas, essas coisas que eu faço no dia a dia. Elas são antiéticas e são Legais. ilegais. Aí eu queria chamar a atenção para essa palavra combatida, porque a questão, a banca colocou a palavra combatida no meio. Mas eu queria que a gente entendesse, olha para mim, presta bem atenção nessa danadinha dessa combatida. Professor, combatida pode ser adjetivo? Pode ser característica? Pode, mas não é o caso dessa questão. Aqui eu estou dizendo que a gente deve combater essas práticas. Então, aqui ela está funcionando como verbo, como uma ação. Elas devem ser combatidas. Olha o ser aqui do lado para auxiliar essa ideia. Ser combatidas. Então, isso aqui é o nome do que vai acontecer, o que deve acontecer com a prática antiética e o que deve acontecer com a prática que também é ilegal. Então, essa questão é o que, professor? Ela é falsa, porque ela quis juntar 3 palavras como se as 3 fossem características. E não é verdade não, viu, minha gente? Só é característica a palavra antiética e ilegal. Vamos fazer um macete para essa questão? Professor, não queria não tanto conteúdo, eu queria aprender macetes. Então, puxa aí uma setinha dessa questão, da questão 20, e vamos para o macete de concursando. Estão prontos? Puxa aí uma setinha. Qual é o macete que eu posso usar? Geralmente, anota aí, geralmente, não estou dizendo que é sempre não, tá? Geralmente, as características, anota aí, geralmente, as características vêm sempre ao lado dos nomes. Aí você pode até olhar para essa questão, a 20. A palavra antiética e ilegal está perto de prática. Por isso que a palavra antiética e ilegal está mudando prática. Agora, a palavra combatida lá na frente, como é que ela vai estar mudando prática? Ficou muito distante. Então, o macete de concursando para saber se a característica é daquela palavra é que a característica tende a ficar sempre perto da palavra que ela está caracterizando. E essa palavra está muito longe. Então, é uma dica que também pode ajudar. É sempre assim, professor? Não, mas é um macete que eu posso usar para entender essas classificações. Tranquilinho até aqui? Acho que foi, né? Deixe, então, eu apagar essa para que a gente possa fazer a questão 21. A 20 é super fácil, tá? Vamos fazer, então, a questão de número 21. Essa questão de 21 caiu no concurso, para vocês verem como, às vezes, a gente acha que é difícil passar num concurso para ganhar muito. Essa questão ela caiu no concurso do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, para um cargo que a gente chama de analista. É um cargo que recebe muito dinheiro, assim. Quando eu digo muito dinheiro, é longe da minha realidade. É, sei lá, 9 mil por mês, 8 mil, e só trabalha, sei lá, 20 horas por semana. 8 mil, 9 mil reais ainda tem benefício porque está trabalhando no tribunal. Veja que é um cargo que é muito concorrido. A Regina riu, né? É um cargo que é muito concorrido. É um cargo que muita gente vai fazer esse concurso e a gente acha que a banca vai colocar só questão difícil. Mas essa questão, como ela é simplesinha, vamos lá para a questão de número 21. No início da Idade Média, as monarquias germânicas continuaram sendo, teoricamente, e por vezes praticamente, eletivas, como a monarquia visigótica.
Aí ele diz, julgue o item. Aí agora vamos para o item. O adjetivo germânicas, marca ele, está aqui, ó, expressa um atributo negativo da palavra monarquia. Vocês acham que a palavra germânica está dando a característica negativa para a ideia de monarquia? Acho que não. Não. Mas aí a pergunta é, professor, por que a banca colocou essa questão? Aí vamos anotar aí observações importantes para os próximos concursos. Quando a gente fala de adjetivo, a gente viu até na questão anterior, tem adjetivo que é classificatório, é uma característica permanente. Tem adjetivo que é de opinião. Tem adjetivo que é de característica positiva. Tem adjetivo que é de característica negativa. E tem adjetivo que indica nacionalidade, que indica o local de onde você está falando. Vocês acham que essa palavra germânica é que tipo de adjetivo? É classificativo? É opinativo? Nacionalidade. É positivo? Ele vai indicar o que aí? Tonalidade. Nacionalidade. Então, não tem nada a ver com o que ele disse aí no item, que era um atributo negativo. Existe, sim, adjetivo que tem atributo negativo, mas não nesse caso. Aí, esse adjetivo a gente chama de um adjetivo que vai indicar nacionalidade. Só não lembro de onde. Oi, Marta? Só não lembro de onde. Nacionalidade. Germânico, eu acho que é da Alemanha, se eu não estou enganado. Depois você pesquisar aí, para ver se eu não estou fazendo fake news, mas eu acho que germânico é para a Alemanha. Depois vocês pesquisem aí. Não gosto de fazer fake news, não, mas eu não tenho 90% de certeza que tudo que É a Alemanha mesmo. é isso mesmo, né, José? Já temos aí, então, Isso, a galera para contribuir. É da Alemanha. Belezinha? Vamos lá para a questão de número 22. Também de um cargo poderosíssimo, um agente de documentação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Então, a gente diz, eita, será que eu passo no concurso desse? Passa sim. A gente tem condições. Vamos ler a questão de número 22? Ela diz assim, em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando. E, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea, nem constante. Aí ele disse para a gente julgar o item. O que é que ele quer que a gente julgue aí? Deixa eu marcar aqui. Me perdi. Calma aí. É porque eu coloquei a resposta aqui. Professor, seu áudio tá mudo, viu? Melhorou? Sim. A questão 21, Elisângela, ela é falsa, porque a palavra germânica não tem nada de negativo, só tem de nacionalidade. Vamos lá para a próxima questão, que é a 22. Vamos lá. Ele está me dizendo que a palavra constante foi empregada para qualificar a palavra aspecto. Só que onde é que está a palavra aspecto? Vocês viram a palavra aspecto? Onde ela está? Está longe. E logo aqui perto eu tive outra palavra, outro substantivo, que é relação. Aí a relação nem é homogênea e a relação também não é constante. Então, a palavra constante está significando para qual palavra? Relação. E não aspecto, que foi o que ela disse. Logo, essa questão é o quê, minha gente? Falsíssima, né? Ela quer só pegar você desatencioso. Lembra do macete que a gente anotou na questão anterior? Qual foi o macete, professor? Que geralmente a característica vai ser para uma palavra que está próxima dela e não muito distante. Foi aquele macetezinho que a gente fez da questão anterior. De boa, na lagoa, estamos terminando já, tá? Só faltam 3 questões para a gente terminar essa lista. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui, para que a gente consiga fazer tudo bonitinho, como manda o figurino. Prontinho agora.
Mais uma questão daquelas que pedem para a gente ficar trocando a ordem das coisas. Veja como aparecem muitos concursos, né? Essa é da banca, da SES Gran Rio. E também é para um cargo bem alto, Tribunal Regional, Trabalho. Olha como é um cargo que recebe bastante. Se você acertar essa, já está no caminho certo. Alterada a ordem do adjetivo na expressão, observa de modo mais significativo que se você mudar a ordem, vai mudar o sentido. Então, eu vou ter 4 alternativas que se eu mudar a ordem de um lado para outra da palavra, não vai mudar. Mas vai ter uma que quando eu trocar a ordem, eu vou mudar o sentido. Vamos lá? Então, o que é que a gente quer, professor? Só para a gente não esquecer, eu vou anotar aqui do lado. A gente só quer uma alternativa. É que eu quero uma alternativa que quando eu trocar, vai mudar o sentido. Vamos testar? Quando eu digo necessária reflexão e reflexão necessária, mudou o sentido, pessoal? Reflexão necessária e necessária reflexão. Eu entendi coisas diferentes quando eu mudei a ordem? Não, continua sendo uma reflexão que é necessária, independente da ordem. Vamos lá para a próxima da letra B. Quando eu digo interesses alheios ou alheios interesses, mudou o interesse? Não mudou, continua sendo o mesmo interesse. Ele quer só uma que muda. Quando eu digo vantagens fantásticas, muda se eu disser fantásticas vantagens, ela vai deixar de ser fantástica? Não vai, não mudou o sentido. Agora eu queria atenção para a letra D, que eu já vou dizer logo que é ela, que eu sou ansioso, já vou dizer logo que a gente vai marcar a letra D. Uma coisa é eu dizer verdadeiro produto, outra é eu dizer produto verdadeiro. E você vai dizer, oxe, professor, peraí. O que é que muda quando eu digo verdadeiro produto e produto verdadeiro? Quem consegue me ajudar? A Marta ficou em dúvida? Foi, Marta? No caso, eu acho que está afirmando que o produto é verdadeiro. Será? Vamos lá, para eu ajudar vocês. Quando eu vou no restaurante, eu gosto de comer pimenta. Quando eu fui em Lagoa da Canoa, vocês me ofereçam pimenta boa, viu? Eu gosto de comer pimenta. Aí, às vezes, quando eu chego no restaurante, eu digo assim, eita, que essa é a verdadeira pimenta. O que é que eu estou querendo dizer quando eu digo que essa é a verdadeira pimenta? Você está afirmando que a pimenta é a certa. Eu estou dizendo que ainda não. Quando eu digo que essa eita, Porque está dizendo que existem outras pimentas. eu estou dizendo que ela é uma pimenta o quê? Boa. Eita, ardeu. Essa é verdadeira pimenta. Eu estou dizendo que ela é uma pimenta boa, forte. Todo mundo entendeu até aqui? A primeira possibilidade de sentido? Sim. Então, quando eu digo, olha, eita, que essa é a verdadeira pimenta. Eu estou dizendo que eita, que essa é a que arde. Tranquilo até aqui? Agora, se eu for no supermercado e tiver várias pimentas, eu vou olhar para várias e vou dizer, essa é uma pimenta verdadeira. Então, eu estou dizendo que as outras são o quê? Eu estou dizendo que a outra é falsa. Então, se eu mudar o significado, se eu mudar o lado, eu mudo o significado. Uma é porque a coisa é autêntica. Quando é que é autêntica, professor? Se eu digo verdadeiro produto, é porque o produto é autêntico, o produto bom, verdadeiro produto. Agora, se eu disser produto verdadeiro, é porque existem produtos falsos. Deu para entender a diferença, Marta? Deu. É confuso, né? Porque o sentido é bem parecido. Mas vocês sabiam que tem marcas que se aproveitam disso? Tem marca que bota na embalagem, ó, a verdadeira pipoca. Por que ela está dizendo isso? Porque ela está dizendo que é a pipoca boa. E vai ter outra que vai ter só assim, ó, pipoca verdadeira. Porque tem uns que não são pipoca, é salgadinho. Pegaram o lance? Então, quem quiser, anota aí. É para iludir o povo, é Jaciara. Acontece, às vezes. Acontece. Tranquilo, minha gente. Posso seguir ou tem alguém que não consiga entender? Tá de boa na lagoa, então, né? Entender, mas como foi ainda confunde. Confunde, mas é só anotar os exemplos e você ir lendo os exemplos. Lembra do que eu disse? Se eu for para o supermercado, quer dizer, se eu for almoçar e como a pimenta apimentar de muito, aí eu digo assim, eita, verdadeira pimenta.
Eu não estou falando que tem pimentas falsas, eu estou dizendo que aquela é verdadeira porque ela é muito boa, ardeu muito. Já eu posso dizer que tem algumas pimentas que são falsas, porque o povo mistura com água. Aí eu estou dizendo que essa não é pimenta, porque não é pimenta de verdade, é água. Aí essa é uma pimenta que é uma pimenta falsa. Pegou o lance? Tipo, eu tomo um refrigerante, eu digo, esse é o verdadeiro refrigerante. Aí vou no mercado, tem vários refrigerantes e falo, esse é o refrigerante verdadeiro. Exatamente. Aí você está dizendo que os outros são falsos no supermercado. Ok. E que só o que você citou é verdadeiro. Mas se eu estou tomando e digo verdadeiro refrigerante, eu estou dizendo que é porque ele é gostoso. Gostoso. Pegou o lance? Professor, Oi, quem falou? Mari. Oi, Mari. Então quer dizer que eu entendi o produto verdadeiro, quer dizer que está se referindo que existem outros que são falsos. Isso. Mas o verdadeiro produto, ele está dizendo que é um único produto ou porque eu acho ele bom? Se você colocar o verdadeiro na frente, você está dizendo que é porque acha ele bom. Você Não é esquece que porque existe é o outros. único Não é porque ele é o produto. verdadeiro e tem outros Ah, falsos, não. entendi. Se eu colocar a característica na frente, é porque eu estou dizendo que ele é bom. Deixa eu colocar outro exemplo para vocês anotarem, tirando essa história de verdadeiro produto, pimenta e refrigerante, para ficar mais fácil. Vamos pensar em um amigo ou uma amiga que você tem. Você vai dizer assim, você é uma verdadeira amiga. O que é que você está querendo dizer com isso? Se eu tenho um amigo ou uma amiga, e ele diz assim, você é uma verdadeira amiga, está sempre do meu lado. O que é que eu estou dizendo com isso? Uma boa Que é um, amiga. Que ela é uma boa amiga. Agora eu também poderia dizer assim, você é uma amiga verdadeira. Então é porque eu tenho outros amigos que são amigos Falsos, não são falsos. verdadeiros. Então anota aí esse outro exemplo que eu acho que fica mais fácil de entender com esse exemplo do amiga. De novo, eu tenho uma amiga e a amiga sempre foi muito boa para mim. Aí para agradecer, eu mando uma mensagem para ela e digo, você é uma verdadeira amiga. Eu não estou falando dos outros amigos, eu estou exaltando o quanto aquela amiga é boa. Agora, se eu estou entre um monte de amigos e aponto e digo assim, aquela amiga é verdadeira. Então, eu estou dizendo que tem outros que não são. Pegou o lance, Marta, agora? Agora ficou bem claro. Eu Com também uma estava com amiga, essa dúvida. a Jadilene também? Mas agora ficou bem esclarecido, agora eu consegui entender. Exato, é isso mesmo, Jaciara. Você até começa, se tiver vários amigos e você dizer isso para um, olhe, você é uma amiga verdadeira. Você percebe que até os outros vão dizer, oxe, será que eu não sou? A gente fica até querendo se entregar, né? Oxe, porque no meio de tanta gente, ela disse que só tem uma amiga verdadeira. Então, será que tem outras falsas? É isso mesmo, tá, Jaciara e Valdice. Aí nós vamos para a nossa última questão dessa apostila de número 1. Alguém perguntou onde tem essa apostila e ela... Chega, meu Deus, o que foi que eu fiz, Senhor? Apareceu até uma régua aqui. Aula de matemática é... Ó, essa apostila está no grupo e o pessoal disse que ia conseguir disponibilizar para vocês impresso também. Então, quem não gostar de ver a apostila digital, pode ver com a Neide e com o Edinaldo, qual é o local que tem para você tirar essa xerox. Mas tem um lugar aí em Lagoa da Canoa que você pode pegar essa xerox impressa. Tanto essa número 1, quanto a número 2, que a gente vai começar na semana que vem, que também já está disponível. Então, quem já quiser para a nossa próxima aula na semana que vem, tem esse final de semana e o começo da semana inteira para providenciar e pegar Espaço Mix, né? O nome? Acho que todo mundo conhece, né? Aí deve conhecer. É Espaço Mix que eu disponibilizei, toda semana estou mandando para eles que eles possam também imprimir para quem quiser pegar ela impressa. Beleza? No número 2, a Neide ou o Edinaldo vão enviar no grupo para vocês. Aí fica a critério de vocês. Quem quiser usar digital, usa digital. Quem quiser impressa, vai lá no Espaço Mix, pega a impressa. Lá já tem tanto a 1 quanto a 2, que é que a gente vai começar na número 2. Beleza? A número está no grupo, essa 2 não, né? É porque a 2 eu ainda não comecei, eu vou começar, eu acho que não enviaram lá ainda. Mas tenho paciência que eles vão enviar lá no grupo também, tá? E para finalizar o nosso... Oi. Aí tem que pedir a apostila lá, no seu nome, como é que pede? A apostila... Você vai dizer que é a apostila de português que você quer. Aí você vai dizer se é a número 1 ou a número 2. A número 1 é essa que a gente está finalizando agora, a número 2 é a que a gente vai iniciar na próxima semana. Na própria folhinha tem um nome, na capa, se é a 1 ou a 2, tá?
Aí você diz, ó, eu quero a apostila de português, a número 1 ou a número 2. Só tem elas duas, beleza? A nossa última questão de hoje, para a gente descansar um pouquinho, é uma questão da Telebrás, um concurso que aconteceu para dizer se é verdadeiro ou falso. Aí tinha um textinho que dizia assim: se destaca a criação de uma agência reguladora independente e autônoma. Como vai ser o nome dessa agência? A Anatel. Tranquilo até aqui? Aí ele diz assim... 24. Ô, professor, você pulou a 24? E foi, desculpa, vou voltar. Vamos responder logo então a 25 e depois eu volto para 24, tá? Na 25, vamos lá. Ele que perguntou o seguinte: se eu trocar a palavra autônoma, que está aqui, pela palavra com autonomia, se vai prejudicar o sentido. Qual é o teste que eu tenho que fazer? Trocar. A questão está pedindo para eu trocar, eu vou trocar e vou ler. Quando eu chamo uma agência de autônoma, eu não estou dizendo que ela está com autonomia, sim ou não? Sim. Eu digo assim, eu estou autônomo ou eu estou com autonomia. Então, na língua portuguesa, eu não vou prejudicar nenhuma regra gramatical se no lugar da palavra autônoma eu colocar a palavra com autonomia. Para quem quiser anotar, a gente chama isso na língua portuguesa, vou puxar aqui. Para quem quiser anotar, a palavra autônoma é um adjetivo, porque é uma palavra só, uma característica só. Quando eu coloco duas palavras, como por exemplo, com autonomia, eu não vou mais chamar de adjetivo, eu vou chamar de locução adjetiva. Professor, o que é uma locução adjetiva? Duas palavras que foram usadas para caracterizar. De novo, professor, me perdi. O que é uma locução adjetiva, professor? Quando você lê, você vê que é uma característica, mas são duas palavras, o com e o autonomia. A gente vai chamar adjetiva, vai chamar locução adjetiva. Para saber se eu posso trocar uma pela outra, é só eu olhar na frase se vai ficar com o mesmo sentido. A mesma coisa acontece na questão 24. Sim, aí aqui eu vou dizer que é o quê? Vai prejudicar se eu trocar uma pela outra? Não prejudica, é falso. A questão anterior é sobre a mesma coisa. Ele deu um texto: a auditoria consiste na análise à luz da legislação em vigor, do contrato entre as partes. Aí ele disse que o sentido original e a correção gramatical do texto vão ser preservados, ou seja, vai continuar a mesma coisa se eu trocar a palavra em vigor por vigente. Aí eu pergunto a vocês, o que é vigente está em vigor. Não tem prejuízo. Eu só adicionei uma locução adjetiva no lugar do adjetivo, mas não tem problema. Aí é falsa, porque ele disse que... Mentira, desculpa, minha gente, é verdadeira, porque eu posso substituir. O que é vigente está em vigor. E ele disse que vai ser preservado, então eu vou preservar o sentido quando eu trocar, não vai ter prejuízo. Essa é verdadeira, porque o que está em vigor é vigente. Tranquilinho até aqui? Aí nós finalizamos a aula de hoje. Eu não vou começar a apostila 2, porque só tem 10 minutos para a aula acabar. Então, vou terminar um pouquinho mais cedo hoje, que a gente finalizou a apostila número 1. E na próxima aula, a gente já inicia com a apostila de número 2. Meus queridos, muito obrigado por permanecerem aqui até praticamente 10 horas. Eu espero que a aula de hoje tenha sido muito proveitosa e a gente continua na semana que vem. Quem teve dúvida, a aula vai ficar gravada. Eu posso mandar o gabarito das questões para você ler o gabarito e tentar entender mais uma vez, mas não deixem de revisar, passar o olho quando tiver um tempinho de novo em tudo que a gente viu essa semana, tá? Fiquem todos com Deus, uma boa noite, um bom final de semana e a gente se encontra na semana que vem, tá? Tchau, tchau. Onde é que eu vejo as aulas? Está gravada? O pessoal vai mandar um roteirozinho, viu, Reginaldo?